Olá! Você só é livre quando faz o que não quer. Vamos refletir hoje sobre essa frase, esse pensamento de Immanuel Kant, um dos grandes filósofos da modernidade. E para a gente entender melhor essa frase, esse pensamento, eu vou utilizar um versículo bíblico que está em 1 Coríntios 6, versículo 12, que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Esse versículo bíblico tem uma profundidade muito grande. E para a gente entendê-lo, nós vamos dividir esse versículo em dois. Tudo me é lícito. Isso é liberdade. Mas nem tudo me convém. Isso é livre-arbítrio. Vamos juntar todos esses pensamentos e vamos entender um pouco também sobre motivação e sobre procrastinação. Duas coisas muito faladas hoje em dia. Motivação, um dos grandes tópicos, pilares da inteligência emocional, e procrastinação, que tanta gente sofre por causa disso. O que Immanuel Kant quis dizer com isso? Na verdade, quando ele diz você só é livre quando faz o que não quer, ele nos traz um ensinamento sobre os nossos grandes dilemas. Coisas que a gente precisa fazer e não faz. E por que eu quero cruzar isso com motivação e com neurociência? O que a neurociência hoje traz sobre motivação? Você quer ser mais motivado? Então, o princípio é você entender o que é motivação. Quando a gente fala de motivação, a palavra já diz, né? Motivo para a ação. Motivo para agir. Ora, se motivação é motivo para agir, tem muita coisa que a gente deveria fazer, existem enormes motivos para a gente fazer e a gente não faz. Por que então, se tem motivo para agir, a gente não age? Atividade física é um grande exemplo. Existem milhões de motivos que favorecem a prática do exercício físico. E por que muita gente não faz, né? Então veja, a neurociência hoje traz um estudo, um conceito muito grande, muito bacana sobre motivação, que é assim. A gente, nós seres humanos, temos de 7 a 9 coisas que a gente é motivado a fazer. Então, cada um, né, tem seus 7 a 9 motivos, mas as estatísticas apontam para isso, de 7 a 9. Coisas que você faz, assim, que você tem motivação intrínseca aí para fazer. Comer, tomar alguma coisa, né? O próprio sexo, enfim. São coisas que você faz. E a motivação diz o seguinte, tá? De 7 a 9 coisas a gente quer fazer. A gente faz com muita vontade, com muita motivação. Mas e os outros? Os outros, ela diz, conta até 3 e faz. Gente, é simples assim, né? Uma minoria hoje faz sucesso, é mais feliz, porque toma as rédeas da própria vida. Porque realmente quer ser protagonista, quer estar lá no palco da vida, não simplesmente assistindo. E quando a gente diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, é um convite a que só sou livre se eu faço o que eu não quero. Ou seja, eu não sou escravo das minhas emoções. Eu não me deixo levar pelas armadilhas emocionais. Não existe fórmula mágica, mas a gente começa já a ouvir muito sobre isso, é uma grande verdade. Eu até postei essa semana um pedaço de uma palestra, né, de uma grande neurocientista, e a gente observa isso. As pessoas estão buscando, né, com muita frequência coisas que são chamadas de fáceis. Né? Vamos começar a ter motivação. Gente, motivação é uma coisa muito séria. Tá? E tem também ligação com dopamina. E dopamina é um dos neurotransmissores responsáveis por essa parte, né? Nós temos a felicidade, que é emocional, que a gente busca emocionalmente, até por aqui, né? Tentando deixar de ser escravo de si mesmo, né? Quanto mais eu me desenvolvo emocionalmente, menos escravo eu vou sendo de mim mesmo. E quando a neurociência traz essa informação, ela é muito bacana para a gente refletir. Realmente, gente, se a gente for buscar motivação, vai ser em poucas coisas. Poucas coisas nós temos motivação. Não é só eu, você, não. São os 8 bilhões de pessoas do planeta. Entenda isso. Agora, se eu quero ser protagonista da minha vida e vencer as procrastinações
que muitas vezes me aprisionam, eu preciso sim tomar atitude, né? Autorresponsabilidade e buscar fazer as coisas que eu não quero. Eu posso muito bem, nosso cérebro, ele quer prazer, né, e não quer sentir dor. Ele funciona baseado nisso, né? Esse motor interno nosso aqui, né, claro, uma metáfora, né? Cérebro não é HD de computador, cérebro não é motor, não, mas é uma metáfora. Quando a gente quer fazer alguma coisa, ele sempre vai nos empurrar, ou para o prazer, ou para não sentir dor. Então, para a gente vencer isso, nós temos que realmente tomar iniciativa. E aos poucos, quando a gente vence, né, um desafio, né, quando a gente vai ali não apenas para o que eu quero fazer, né, mas para algo que realmente eu preciso fazer. Né? E, gente, é muito sério isso, porque a dor da gente ser escravo das coisas que a gente precisa fazer e não faz, ou as coisas cômodas, fáceis, né, ela é muito maior, né, do que a dor de realmente buscar fazer o que eu realmente preciso, o que eu necessito. Então, às vezes eu quero ficar assistindo uma série, por exemplo, muito gostoso, né? Ficar lá, mas eu tenho coisas a fazer. Né? Então, se eu não entendo que nem tudo na vida é liberdade, a coisa é livre-arbítrio também, ou seja, eu preciso racionalizar o que eu quero da minha vida, para onde eu estou seguindo. Será que ficar aqui escravo de um prazer, de uma emoção, vai me levar para algum lugar bacana? Vai tornar a minha vida mais útil, mais prazerosa realmente? Né? E eu tenho muitos pacientes que relatam, né, que quando eles começam a vencer, né, e gente, olha, não precisa vencer tudo de uma vez. Você precisa aos poucos, passo a passo. Né? Eu tenho 10 coisas que eu não consigo fazer e eu preciso fazer, eu tenho dificuldade. Né? Eu preciso realmente começar, eu faço uma, depois eu faço 2, depois eu vou para a terceira. E cada vitória eu preciso me aplaudir. Isso é regra básica da motivação. Primeiro, entender então o que é motivação, que a gente está falando aqui. E segundo, eu me aplaudir. Né? Toda vez que eu tenho uma meta de 10, mas toda vez eu cheguei no 1, eu preciso me aplaudir. Cheguei no 2, aplaudir porque o meu cérebro entende a recompensa, entende que eu estou indo. O que eu não posso é ficar parado. Esse é o grande problema. E a nossa mente nos cobra. Quando eu tenho metas, tenho coisas que eu preciso fazer, né, e eu não consigo, a nossa mente vai nos cobrando. Ela vai enchendo a nossa caixinha ali. Isso vai gerando ansiedade. Esses conflitos vão gerando um mal-estar interno. E daí vem tantos problemas que a gente já tem falado aqui, né, em outros vídeos, como, por exemplo, as doenças psicossomáticas. Então, primeiro, entender o que é motivação. Eu não vou ter, eu como ser humano, você como ser humano, nós todos aqui na Terra, nós não temos motivação para tudo. A neurociência trouxe essa informação grandiosa para a gente, é de 7 a 9, uma média. E o resto, o que eu faço? Eu vou criando, eu vou vencendo, eu vou lutando. Às vezes eu vou até com ódio, com raiva, mas eu vou e faço, eu vou atrás daquilo. Porque aí, aos poucos, eu vou colocando essas outras coisas dentro do rol das 7 e 9 coisas. E eu vou aumentando isso cada vez mais. Quem de vocês nunca ouviu falar de uma pessoa que não gostava de fazer academia e de repente passou a fazer academia, né, às vezes até na luta mesmo, passou a fazer academia e começou a gostar? Né? Então, muitas vezes, a gente precisa realmente travar essa luta interna. Confúcio, né, os orientais também falam muito sobre isso, que a maior vitória é sobre nós mesmos. Então, não espere fórmula mágica. Tem muitas pessoas que procuram fórmulas mágicas. Não adianta, gente. Não é assim. Né? Não adianta você ficar, às vezes, no espelho falando, opa, eu sou o cara, eu sou a Mulher Maravilha, eu sou... Não, o cérebro, ele não é bobinho, gente. O cérebro tem uma construção psíquica ali. É preciso de um trabalho, né, sólido para fazer a gente mudar os nossos comportamentos. Sempre lembrando, né, que a gente funciona por pensamento, sentimento e comportamento. Muitas vezes o sentimento manda no pensamento, muitas vezes o pensamento manda no sentimento. Mas essa junção, essa administração dessas duas coisas aqui é que geram comportamento. E uma das grandes dificuldades na questão emocional, ou até no pensamento, é a gente ser escravo de algumas coisas, né, de alguns sabotadores. E temos muitos por aí. Então, muitas vezes a gente tem uma novidade, uma coisa nova, tem que ir para o novo. E eu tenho muito receio. Mas o que eu preciso entender é que a minha mente me sabota no sentido de dizer,
Poxa, não vai que você precisa ter 100% de certeza para ir ali. E não tem nada nesse mundo que a gente tenha 100% de certeza. Então veja a importância de você entender o que é motivação, entender como se livrar da procrastinação, né? Entender, juntar esse pensamento de Immanuel Kant, né? E procurar realmente tomar atitudes na vida. Gente, é isso que muda, tá? São as atitudes. Só que antes a gente precisa pensar diferente. A gente precisa sentir diferente sobre isso. E é tão bacana, e eu vejo isso nos relatos de muitos pacientes e muitas pessoas que fazem cursos também comigo e começam a desenvolver isso, né? Não só na vida pessoal, como profissional. Porque você vence um desafio, aquilo é muito motivador. Aquilo gera muito motivação. É claro, gente, exercício físico, né? Pelo menos de forma regular, um bom sono, né? E alimentação são princípios básicos para a gente conseguir qualquer coisa. E na química da felicidade da mente, nós temos a dopamina, temos a serotonina, a endorfina, a oxitocina. São neurotransmissores que nos ajudam na felicidade. E o exercício físico, o sono e a alimentação são coisas que colaboram grandiosamente para que a gente possa ter mais desses neurotransmissores funcionando, né? Funcionando bem na nossa mente. E eu queria aqui fazer um convite para você. A gente tem feito vídeos com conteúdos muito bacanas, né? A gente agradece aí os comentários e as pessoas que estão aí nos assistindo. A gente sabe que esse tipo de conteúdo, saúde mental, emocional, às vezes não é tão curtido, tão badalado assim, né? na internet. Então, e o algoritmo entende isso também, né? Então, a gente pede que, se você estiver gostando aí dos nossos conteúdos, curta, comente, compartilhe. Nós temos aí o canal no YouTube. Se inscreva no canal para que o YouTube entenda que a gente está tendo mais movimento e mais pessoas possam estar tendo acesso, né? Até essa semana eu recebi um conteúdo. Poxa, seus conteúdos são tão bacanas, mas eu não tenho acesso a todos, eu não recebo todos. Isso é por causa do algoritmo. Então, quanto mais pessoas estiverem curtindo, gostando aí e compartilhando, mais chances a gente tem de atingir pessoas. E, gente, o conhecimento na saúde mental e emocional, ele é primordial para qualquer tipo de mudança. Qualquer tipo de alteração no nosso comportamento, de melhoria, é preciso antes que a gente tenha conhecimento sobre isso. É muito importante conhecimento. Olha só que frase interessante que eu trouxe para vocês aqui para complementar o nosso raciocínio sobre motivação e procrastinação. A dor de sermos prisioneiros das nossas próprias armadilhas será sempre maior do que a de correr riscos e respeitar nossos reais desejos e necessidades. Veja, a liberdade ela nos ganha mesmo, né? Pela facilidade, pelo comodismo, pelo imediatismo. Só que aí ela nos empurra por uma zona de conforto. E como a gente sempre ouve por aí, né? Zona de conforto é um lugar morto, é um lugar onde nada acontece. Então aí nasce a procrastinação. E eu vou cedendo aos poucos a essa armadilha emocional que é ter prazer e não sentir dor. Só que nesse lugarzinho onde eu tenho prazer e não sinto muita dor, é um lugar onde eu não me desenvolvo. É um lugar onde as coisas não acontecem. Tá? Então muitos vícios que as pessoas têm é exatamente por esse comodismo de ficar só no que é bom, só no que realmente tem prazer. E nós sabemos que a vida não é assim. Gente, isso é muito sério. A vida são altos e baixos. E eu preciso aceitar. A palavra é aceitação. Quando eu entendo que a vida tem altos e baixos, eu começo a me entender melhor com isso. E se eu tiver uma vida, isso é provado também pela neurociência já, se eu tiver uma vida onde eu só tenho prazer, só coisa legal, só bacana, tal, eu começo a entrar em depressão. A gente tem já inúmeros relatos sobre isso. A vida não é só ter prazer. Se eu não educo a minha mente para que ela também tenha, que ela saiba entender e aceitar os momentos ruins da vida, as dores, né, o sofrimento, eu preciso, né, mudar um pouco aí a minha forma de concepção. Porque quanto mais eu quero só ter prazer, mais danos psíquicos eu vou ter. E a dopamina funciona muito sobre isso, né? Por que uma pessoa é viciada? Porque ela está sempre
né, querendo mais, fazendo sempre aquilo, cada vez mais. Então a faixa que eu fico de prazer é muito alta. Então eu começo sempre a querer mais. Eu preciso quebrar um pouco esse movimento de só prazer, e eu preciso também me abster de algumas coisas, ou entender algumas dores, né, os sofrimentos e as angústias da vida. E sabendo navegar nisso, eu tenho muitos ganhos emocionais e venço, eu aumento a minha motivação, né? Olha que paradoxo, né? Eu aumento o nível da minha motivação, a qualidade da minha motivação, e ao mesmo tempo eu vou vencendo as procrastinações. E é muito bacana, como eu estava falando, quando um paciente ou alguém que faz os nossos cursos começa a relatar: poxa, eu estou vencendo isso, eu venci aqui. É recompensador, a pessoa se sente muito bem. E aí sim, ela cria motivação para ir para a faixa seguinte. Então, eu tenho uma meta de 10 coisas. Quando eu já começo a vencer uma, eu já tenho motivação para ir para a segunda. Isso gera a terceira e assim vai. Então, quebre, né, na sua vida esse dilema da procrastinação. E, de novo, não vai ter fórmula mágica, não se iluda com soluções fáceis. A gente só consegue vencer, ter mais motivação para a vida e consegue menos procrastinar quando a gente realmente parte para a luta, quando a gente vai na batalha e vence aos poucos tudo isso. Motivação é uma coisa muito boa, mas ela precisa ser entendida, né? E olha que paradoxo bacana. Quanto mais eu entendo que a vida tem altos e baixos, e mais eu entendo que faz parte do jogo também a dor, o sofrimento, quanto mais eu entendo isso, mais motivação eu tenho. Porque é uma motivação com mais qualidade, né? Com um alicerce mais qualitativo. E aí tem também a questão do sentido e do propósito, né? Quanto mais objetivos, quanto mais direcionamentos eu tenho para a minha vida, mais motivação eu vou conseguindo. E mais eu vou entendendo também que faz parte do jogo, às vezes, a dor, né? Então, gente, essa é a grande mensagem de hoje, tá? Motivação e vencer procrastinação. E do jeito correto. Não, né, de uma forma tão fácil, tão prática, como às vezes a gente vê algumas pessoas vendendo por aí. Então, vamos ter bastante critério, vamos entender melhor, vamos buscar informação. Hoje a gente tem uma internet que nos ajuda, né? É claro que a internet tem coisas ruins, mas também tem muita coisa boa. Basta a gente escolher, selecionar lá com qualidade o que é melhor para a gente.